Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Ramon, faço parte aqui da equipe de conteúdo do Master OAB e a gente vai estudar um pouquinho hoje, vai continuar estudando, na verdade, Direito Tributário para a sua segunda fase da OAB. Então, você está estudando já com o professor Rafael e eu vou ajudar vocês hoje a entender um pouco melhor os embargos à execução. A gente vai estudar essa peça super fundamental que já foi cobrado algumas vezes na prova da OAB. É importante a gente saber as características dela, os requisitos, a estrutura, para a gente chegar na nossa prova e, se for essa peça, a gente já está sabendo tudo certinho e conseguir gabaritar, tudo bem? A gente precisa entender que os embargos à execução fiscal, eles são uma peça de oposição, né? São meios de defesa do executado, ali no âmbito da execução fiscal. E a gente precisa entender o seguinte, existe uma execução fiscal, então aqui, ó, um processo de execução fiscal foi ajuizado ali pelo fisco, pela Fazenda Pública, para cobrar um crédito, um tributo, né, um crédito tributário, já num título executivo, né, numa certidão de dívida ativa, e a Fazenda Pública resolveu cobrar judicialmente, né, esse título através da execução fiscal. A execução fiscal, como a gente sabe, ela é um processo judicial. E como todo processo judicial, ele tem que permitir as duas partes se manifestarem sobre aquela matéria ali de fato de direito, né, sob pena de violar o princípio do acesso à justiça, o devido processo legal. Então, é preciso que a execução fiscal dê a oportunidade de quem está sendo executado, daquele devedor que está sendo executado, de se manifestar naqueles autos. E a medida mais comum, né, de oposição, de contestação da execução fiscal são os embargos à execução fiscal. Então, vamos colocar aqui os embargos à execução fiscal, ok? Vamos entender um pouco melhor como que vai funcionar o procedimento desses embargos à execução fiscal. Será que eles são uma peça de oposição como uma contestação ou será que é um pouco diferente? Bom, já posso dizer para vocês que é diferente de uma contestação, de uma simples contestação. Isso por quê? Os embargos à execução fiscal, eles não são uma peça dentro da execução fiscal, né? Então já começa um pouco diferente. Os embargos à execução fiscal, eles são um processo autônomo. Eles são considerados uma ação autônoma. Isso significa o quê? Você tem uma execução fiscal que tem um processo e você tem os embargos à execução fiscal que são outro processo diferente, com uma distribuição diferente e um número de processo diferente. Então você vai ter dois volumes ali de processo correndo lado a lado. Não é uma peça dentro da execução fiscal. Então, se o seu cliente, né, ele for um executado numa execução fiscal e você pretender opor embargos de execução fiscal, você vai entrar com uma nova ação, né? Então você vai ajuizar uma nova ação, que são os embargos de execução fiscal. Então aí a gente já começa a entender que eles são um pouco diferentes de uma mera contestação. Bom, além disso, a gente precisa entender que os embargos de execução fiscal, eles têm alguns requisitos que estão previstos lá no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Então é o seguinte, para que o executado ele possa opor os embargos à execução fiscal, ele vai precisar preencher dois requisitos, né? O primeiro deles é que ele ofereça uma garantia. Então, os embargos à execução fiscal eles só vão poder ser ajuizados se o executado oferecer uma garantia do juízo, né? Uma garantia de bens, de riquezas, né, de dinheiro, que possa satisfazer o crédito que está sendo exigido aqui na execução fiscal. Então, se você tem uma execução fiscal de R$25 mil, para que você possa opor os embargos de execução fiscal, você vai precisar oferecer ao juiz uma garantia, né, desses R$25 mil. Você vai precisar oferecer bens, ali você vai precisar dispor de bens, que sejam uma garantia que possam certificar que a Fazenda Pública vai conseguir receber aquele crédito no final das contas, se a execução fiscal for considerada procedente. Bom, Ramon, como que essa garantia vai ser feita? Como que isso vai ser oferecido, né? Existem três formas aqui dentro da execução fiscal de garantias mais comuns, que são o depósito, né? Então, no nosso exemplo, aquela execução fiscal de R$25 mil, a parte que está
opondo os embargos de execução fiscal oferece esses R$ 25.000 e deposita isso numa conta judicial, e aí ela ofereceu essa garantia, vai poder prosseguir com os embargos, né? Penhora, então você pode oferecer bens à penhora. Então, você não tem R$ 25.000, mas você tem um carro que vale R$ 25.000, então você pode oferecer aquele bem, ou um terreno que vale R$ 25.000. Então você pode oferecer aquele bem, aqueles bens, né? Um conjunto de bens que seja equivalente àquele crédito que está sendo buscado ali na execução fiscal. Então, o oferecimento de bens à penhora também é uma modalidade de garantia, né, prevista na lei de execução fiscal. E, por fim, o fiador, né, ou o seguro. Então, aquelas garantias contratuais, né? Então, você oferece um contrato de fiança ou um contrato de seguro bancário, por exemplo, um seguro garantia, que vai dar certeza do juízo que vai ter alguém com patrimônio suficiente ali, solidário, que vai poder pagar aquela dívida caso você não pague, tudo bem? Então, são formas de garantia ali, de certificar a Fazenda Pública de que ela consiga receber aquele crédito que lhe é devido, tudo bem? Agora, qual é o segundo requisito aqui para a gente conseguir opor os embargos de execução fiscal? É o prazo, respeito ao prazo. O artigo 16 ele vai dizer que existe um prazo de 30 dias para que sejam opostos os embargos de execução fiscal. Ultrapassado esse tempo, ocorre a prescrição e você não consegue mais se defender através dos embargos à execução fiscal. Então você tem um prazo ali decadencial de 30 dias em que você pode oferecer os embargos. Então, uma coisa que a gente precisa prestar atenção aqui com relação a esse prazo é o seguinte, o termo inicial dele vai variar de acordo com a garantia oferecida. Então, são 30 dias contados a partir de quê? Porque presta atenção aqui comigo. Quando vem a citação da execução fiscal, né, o executado ele vai ser citado ali para poder oferecer uma garantia no prazo de 5 dias. Após o oferecimento dessa garantia, é que vai começar a contar o prazo de 30 dias, né, para que ele ofereça ali os embargos, para que ele apresente os embargos de execução fiscal. Só que, dependendo da garantia que foi escolhida pelo executado, esse prazo vai variar um pouco. O termo inicial desse prazo vai variar um pouco. Como assim? Vamos ver aqui um a um. Se o executado escolher a modalidade de depósito, esses 30 dias eles vão ser contados a partir da efetivação do depósito. Então, efetivou o depósito judicial, a partir daquele momento, a partir daquele dia, começa a contar o prazo de 30 dias para que o executado possa oferecer os embargos, tudo bem? Então, não é juntada do mandado, não é juntado do documento comprovatório nos autos, é a partir da efetivação do depósito judicial. Na penhora, esse prazo vai começar a partir da intimação. Então, novamente, né, o oficial de justiça chegou na sua casa dizendo que você teve os bens penhorados, né, em razão de uma execução fiscal. A partir daquele momento em que você tomou ciência daquela penhora, começa o seu prazo de 30 dias para oferecer os embargos de execução fiscal. Então, novamente, não é a partir do momento de juntada do mandado cumprido nos autos, é a partir do momento em que você toma ciência. Porque o mandado ele pode ser juntado alguns dias depois, né? Algum tempo depois. Então, se a gente fosse contar a partir da juntada, daria um prazo diferente, a sua prova pode tentar te confundir nesse sentido. É a partir da efetiva intimação, do momento em que o executado toma ciência daquela penhora dos bens. Tudo bem? E se a modalidade de garantia for o fiador ou seguro, aí sim, a partir da juntada do documento comprovatório ali nos autos. Então, você juntou um contrato de seguro-fiança, um seguro-garantia ou de um fiador. Então, a partir daquele momento em que você junta, você tem o prazo de 30 dias para opor, né, esses embargos à execução fiscal. Entendidos esses requisitos que são cumulativos, então você precisa respeitar o prazo de 30 dias e oferecer a garantia, até porque o prazo vai começar a partir do oferecimento da garantia. Mas você deve estar pensando o seguinte aqui, uma dúvida vai surgir, vamos ver se você concorda comigo.
Eu tinha falado antes que a execução fiscal ela é um processo autônomo, né? E os embargos da execução fiscal são um processo autônomo também. Então, são dois processos diferentes que estão correndo simultaneamente, mas de forma separada. Então, pensa comigo o seguinte. É possível que a execução fiscal termine antes dos embargos da execução fiscal, certo? Porque são processos diferentes, então ele pode ser julgado antes, um pode ser julgado antes e outro pode ser julgado depois. Mas você também não concorda comigo que, se a execução fiscal for julgada antes dos embargos, os embargos eles perdem o sentido, eles perdem o objeto. Por quê? Você entrou com os embargos justamente para poder frear, para poder barrar a execução fiscal. Se ela foi julgada procedente e a administração pública, a fazenda pública, já tomou, né, as medidas para poder satisfazer o crédito, não faz sentido continuar com os embargos de execução fiscal, porque eles foram ajuizados justamente para poder impedir que o seu patrimônio ele fosse restringido, tudo bem? Então a gente precisa entender o seguinte: quando a distribuição dos embargos à execução fiscal forem feitas, é preciso que seja feito um pedido para que ele seja distribuído por dependência. Então aqui, ó, vai haver um pedido de distribuição por dependência. Isso vai garantir que os embargos de execução fiscal eles fiquem juntos ali com a execução fiscal que deu origem a eles. Então, quando você distribui por dependência, você garante que aqueles autos eles vão ficar sob a mão do mesmo juiz, que eles vão seguir o mesmo procedimento ali simultaneamente, mas que o mesmo juiz vai ter ciência dos dois processos. Então, isso diminui ali a possibilidade de haver algum tipo de erro nesse sentido, de a execução ser julgada primeiro do que os embargos de execução fiscal, que não faria muito sentido. E além disso, né, além da distribuição por dependência, nos embargos de execução fiscal, você pode pedir que a execução fiscal seja suspensa. Então, você pode cumular os seus embargos com um pedido de suspensão da execução fiscal. Então, sempre que vocês, né, fizerem aí, estiverem treinando essa peça, lembrem de colocar esse pedido de suspensão da execução fiscal. Por quê? Esse pedido de suspensão da execução fiscal, né, como o próprio nome já diz, esse pedido de suspensão, ele vai fazer com que a execução fiscal ela não tramite, né, enquanto os embargos de execução fiscal eles não forem decididos. Então, vai suspender mesmo, né, aqui a execução fiscal. Atenção, não vai suspender a exigibilidade do crédito, mesmo porque o crédito ele já está sendo exigido judicialmente através da execução fiscal. O que vai acontecer é que o processo de execução fiscal ele vai ser suspenso e ele não vai seguir na tramitação, ele não vai poder ser sentenciado, né, não vai poder ser prolatada uma sentença naquele processo, porque foi acolhido um pedido de suspensão daquele processo nos embargos de execução fiscal. Só que o pedido de suspensão ele também precisa de alguns requisitos, precisa que sejam cumpridos alguns requisitos, né? Não é só chegar e pedir para o juiz para suspender. Precisa ter respeitados ali alguns requisitos. E são dois requisitos, né? O primeiro a gente já viu, que é a garantia do juízo. Então, a suspensão da execução fiscal ela só vai poder ser acolhida, esse pedido, se já tivesse sido oferecido alguma garantia para o juízo, né? Então, foi oferecida essa garantia, ok, o pedido vai poder ser acolhido, o pedido de suspensão. Mas não basta só isso. Para que esse pedido seja acolhido, os embargos precisam, né, esse pedido precisa respeitar os requisitos da tutela provisória. A tutela provisória que está prevista lá no artigo 300 do CPC. E quais são esses requisitos? É a probabilidade do direito e o perigo na demora. Então é justamente isso, você vai argumentar, né, a probabilidade do direito lá no direito, então, por exemplo, alguma imunidade tributária, ou alguma coisa nesse sentido, né, a clareza daquela situação ali, daquela violação.
E também o perigo na demora, que consiste no seguinte, né? Se os embargos de execução fiscal eles demorarem muito para serem julgados, corre o risco da execução fiscal ser julgada e esse processo aqui vai perder seu objeto, vai perder seu sentido. Não vai fazer sentido ter embargos à execução fiscal sem uma execução fiscal. Tudo bem? Então, respeitados esses dois, né, requisitos, tanto da tutela provisória, né, o perigo da demora e a probabilidade do direito, que estão previstos lá no artigo 300 do CPC, e a garantia, que já foi dada, como a gente já viu aqui, vai ser possível que o juiz determine a suspensão da execução fiscal que deu origem a esse processo de embargo de execução fiscal. Então, gente, só para fechar aqui, a gente vai ver um caso concreto aqui já já. Você precisa entender o seguinte: execução fiscal, a pessoa foi citada, né, o executado foi citado, a partir do momento da citação, ele pode oferecer embargos à execução. Os embargos à execução, eles são uma ação autônoma, então eles são um processo diferente que recebem um número diferente. Eles vão ser distribuídos por dependência, justamente para eles ficarem juntos com a execução fiscal e não correr risco desses processos correrem em ritmos diferentes, o que não faria sentido, já que eles têm uma causa ali em comum, né? Para que os embargos de execução fiscal sejam opostos, né, para que eles possam ser ajuizados, você precisa respeitar alguns requisitos. O primeiro deles é a garantia do juízo. Então, esse juízo ele precisa ser garantido através de um depósito, de uma penhora de bens, ou de um fiador, ou de um seguro bancário. Além disso, ele precisa ser oposto, ele precisa ser apresentado num prazo de até 30 dias. Tudo bem? Então, todos esses requisitos estão previstos no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Combinado com os embargos de execução fiscal, você sempre vai pedir um pedido de suspensão da execução fiscal, para que aquela execução fiscal ela fique paradinha ali até que seja resolvido primeiro esse problema dos embargos de execução fiscal. Então, como é um processo autônomo, primeiro a gente precisa resolver esse, que é um processo de defesa, e aí, dependendo se ele for considerado procedente ou improcedente, aí a gente volta para a execução fiscal novamente. Tudo bem? Eu trouxe um caso concreto aqui para vocês darem uma olhada. Vou ler o enunciado agora. Eric, coloca aí na tela para mim, por favor. Vamos lá. Em outubro de 2014, o município de São Paulo promoveu contra o Partido do Triunfo Nacional, regularmente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, execução fiscal na qual era cobrado o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, referente aos exercícios de 2010 a 2014, relativo a imóvel de propriedade do referido partido político, localizado na Avenida Paulista e alugado a terceiro. Os recursos advindos da locação do imóvel são aplicados nas principais atividades desenvolvidas pelo PTN. O executado foi devidamente citado e intimado da penhora levada a efeito sobre um de seus automóveis. Considerando a situação hipotética acima apresentada, elabore a medida judicial cabível para a defesa dos interesses do Partido do Triunfo Nacional, PTN, abordando todos os aspectos de direito material e processual pertinentes, com fulcro na doutrina e na jurisprudência. Considere, quanto ao aspecto temporal, que a ação é contemporânea à data da citação na referida ação executiva. Então, volta aqui para mim, por favor. O que esse enunciado está dizendo? Existe um partido político, né, o Partido do Triunfo Nacional, que ele possui alguns imóveis na Avenida Paulista e esses imóveis não tiveram o seu respectivo IPTU pago. Então, existe um crédito de IPTU sobre esses imóveis, né? Esses imóveis estão alugados a terceiro, mas que essa renda desse aluguel ela é aplicada nas atividades do próprio partido. Isso com certeza já lembra vocês de alguma coisa familiar, que é o quê? Aquelas entidades, né, constitucionais que estão lá no artigo 150 da Constituição, 150 a linha C, no caso do partido político, eles têm imunidade tributária. Então, mesmo que eles tenham alguns imóveis, então não poderia ter sido cobrado, né, IPTU em primeiro lugar, essa renda estava sendo revertida para as próprias atividades do partido político. Então, isso não afasta a imunidade tributária do partido político. Então, houve um erro aí nessa cobrança do IPTU dos imóveis desse partido, porque
ele ainda tinha essa imunidade, ele gozava dessa prerrogativa da imunidade tributária. Então, a gente já achou a nossa fundamentação de direito material. E o que o enunciado continua dizendo? Né? Que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a execução fiscal e que o partido político já foi citado e intimado de uma penhora de um carro, né, de um veículo do partido. Então, houve execução fiscal relacionada a um tributo que não deveria ter sido cobrado por causa da imunidade tributária. O executado, que é o partido, já foi intimado, citado e intimado da penhora. Sabendo disso, né, e sabendo que no aspecto temporal você está ainda ali no limite, você está ali junto com a citação no mesmo período, qual é a medida cabível, né? E aí, com base nisso, a gente pode afirmar com certeza que são os embargos à execução. Por quê? Porque foi dada uma garantia, né? A penhora do carro é a garantia aqui no caso. Então, esse carro foi penhorado para garantir um crédito. Então, existe o requisito da garantia lá do artigo 16. E a gente ainda está dentro do período de 30 dias, porque o enunciado fala para a gente considerar que a ação é contemporânea à data de citação. Então, você ainda tem esse prazo de 30 dias ali para correr, né? Então, caberiam os embargos à execução fiscal. Vamos ver como que ficaria essa peça, né? Montada ali, o esqueleto dela, o rascunho dessa peça, como que ficaria. Vou colocar aqui na tela para vocês uma tabela. Ok, pode colocar. Essa tabela aqui tem todas as características da peça, endereçamento, né, fundamentação, as partes da petição, né, que você precisa ter. E começando ali pelo endereçamento, esses embargos à execução fiscal vão ser distribuídos para a Justiça Estadual, endereçados para a Justiça Estadual, né? Justamente por causa disso, os embargos à execução fiscal eles vão correr juntamente com a execução fiscal. Então, sabendo onde essa execução fiscal vai correr, você, consequentemente, vai saber a competência para julgar os embargos à execução fiscal. É importante também que vocês coloquem logo embaixo do endereçamento, uma epígrafe fazendo um pedido, né, de distribuição por dependência à execução fiscal. Qualificação, né, desses embargos. O embargante vai ser o partido, que é o executado na execução fiscal, e o embargado vai ser o município, a Fazenda Pública Municipal de São Paulo. Então, você inverte a ordem ali da execução fiscal. Fundamento legal, o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, como a gente viu aqui no quadro. Síntese dos fatos, que é sempre importante vocês colocarem na peça de vocês, né, reproduzir aqueles fatos como eles foram narrados no enunciado. É preciso abrir um tópico de tempestividade, porque esse prazo de 30 dias ele é um requisito fundamental para poder para o acolhimento, né, desses embargos de execução fiscal. Um tópico para falar da garantia, porque assim como o prazo, como a gente viu aqui, ele também é um requisito, então você precisa demonstrar que foi dada uma garantia para aquela execução fiscal, aquele juízo está garantido. No nosso enunciado, um carro foi penhorado, então é a garantia que a gente vai, né, identificar aqui nessa peça. No mérito da peça, a gente vai falar da imunidade dos partidos políticos, ali do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Súmula 724 do STF, que justamente fala sobre aluguel de imóveis para terceiros. Então, aquelas entidades que têm imunidade tributária, elas continuam tendo a imunidade tributária, mesmo que os imóveis tenham sido alugados para terceiro, desde que os proventos, né, desde que os aluguéis sejam revertidos para função principal daquele órgão, daquela entidade. Então, igrejas, partidos políticos, eles mantêm essa imunidade mesmo alugando o imóvel para terceiros, desde que aquela grana, aquele dinheiro dos aluguéis seja revertido para a própria entidade. Vamos fazer um pedido de suspensão da execução, né, de acordo com o artigo 919 do CPC, e aí a gente vai ter que demonstrar os requisitos
da tutela provisória. E nos pedidos, a gente vai fazer 6 pedidos. O primeiro deles é pedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos para poder suspender a execução fiscal, porque ela está garantida, né? O recebimento e o conhecimento dos embargos, a intimação da Fazenda Pública, a procedência, né, da ação, claro, para reconhecer a imunidade, a produção de todas as provas, aquela cláusula genérica que a gente precisa colocar em todas as nossas provas, em todas as nossas peças, e o último pedido é a inversão da condenação em custas e honorários, né, com base ali no CPC. No final, a gente vai finalizar com o valor da causa, que vai ser o valor da execução fiscal, e com aquele fechamento, né? Nesses termos, pede de deferimento, local e data, advogado e OAB. Pode voltar aqui para mim. Então percebam que a peça de embargos de execução, ela segue um padrão muito parecido, né? com esse esqueleto de peça que a gente está acostumado. Então segue aqueles mesmos requisitos ali do artigo 319 do CPC, que fala que tem que ter um endereçamento, a qualificação das partes, né? O pedido. Então segue muito esse padrão. Existem alguns tópicos especiais que têm que ser abertos, né? Que são relacionados exatamente à garantia, que você precisa demonstrar que aquela execução fiscal, que aqueles embargos, eles estão garantidos, então que foi oferecida uma garantia em forma de penhora, de depósito ou de fiança, seguro. Você precisa demonstrar a tempestividade, então você precisa contar esse prazo, né? E demonstrar ali na sua peça que está dentro do prazo de 30 dias, previsto no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. E é preciso também abrir um tópico aqui relacionado ao pedido de suspensão. Então, é imprescindível que você coloque esse pedido de suspensão, porque o seu enunciado, né, o gabarito da prova, pode atribuir pontos a isso. Então, não esquecendo, claro, que esse pedido de suspensão tem como elementos, né, como pressupostos, a garantia que foi dada ao juízo, e os requisitos da tutela provisória, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano, perigo na demora. Por último, só lembrando, após o endereçamento, né, então lá depois do excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, logo abaixo, se a peça for embargos à execução fiscal, é importante que vocês coloquem uma observação, uma epígrafe, para poder falar exatamente disso aqui. Então você vai colocar excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca tal, embaixo, distribuição por dependência à execução fiscal, 3 pontinhos, porque isso vai garantir que aquela execução fiscal seja distribuída e apensada no processo de execução fiscal que deu origem a esses embargos, tudo bem? Então, pessoal, é isso, assim, esse é o panorama geral, essas são, né, as características principais que vocês precisam saber sobre os embargos. É uma petição muito simples, então não existem muitos inconvenientes em fazer uma petição de embargos. Você só precisa mesmo lembrar desses requisitos, da garantia, do prazo, e lembrar exatamente, porque a banca pode tentar te pegar nessa contagem de prazo. Então, saber que a contagem de prazo, o termo inicial, ele pode mudar dependendo da garantia que foi dada. Tudo bem? É basicamente isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Se a peça for embargos, eu tenho certeza que vocês vão gabaritar essa peça, então podem ter certeza, vão confiantes, treinem ela em casa, tudo bem? A gente viu aqui no nosso exemplo que é super tranquilo, não tem maiores dificuldades, né? É tudo ali já muito parecido com o que a gente já está acostumado a fazer. E é isso, qualquer dúvida, falem comigo, beijo, tchau, tchau.